estou aqui para falar sobre o acervo de literatura do Instituto Moreira Salles, no Rio de Janeiro, que funciona aqui nessa casa, a casa que foi da família Moreira Salles, que a gente tem uma piscina para dar a impressão que a gente não trabalha, que eu acabei de dizer, mas na verdade a gente trabalha muito. Eu costumo dizer que, bom, eu sou formada em letras pela Universidade do Ceará, depois comecei o mestrado na PUC do Rio de Janeiro e eu costumo dizer que eu acabei caindo na marginalidade, porque foi década de 70, quando na universidade havia aquele movimento do estruturalismo, e eu, então, não sou uma pessoa nem um pouco teórica, e então acabei tomando outro caminho. Cheguei ao Instituto Moreira Salles em 2009, e foi num período muito especial, porque foi um período em que havia uma mudança muito grande no Instituto com a chegada do Flávio Pinheiro, que é o nosso superintendente, tinha chegado um ano antes. Então, a intenção do Flávio foi de dinamizar os acervos de todas as áreas. E então o Elcanã Ferraz, que é poeta, professor da UFRJ, me chamou para coordenar a área de literatura. E foi assim, eu tive logo a prova de fogo, porque no ano seguinte, 2010, comemorava-se o centenário de Raquel de Queiroz. E é uma data importante por ser uma autora reconhecida e, ao mesmo tempo, sendo eu cearense, a responsabilidade dobrava. E então teve essa característica. Dos nossos acervos fazem parte Clarice Lispector e Carlos Drummond de Andrade, quer dizer, são dois autores cujos acervos nós dividimos com a Casa de Ruy Barbosa. A Casa Ruy tem a maior parte, mas nós temos de Clarice os manuscritos de 2 romances, Um Sopro de Vida e A Hora da Estrela, e isso constitui realmente uma preciosidade, porque Clarice não guardava manuscritos. Então, o acervo dela que está conosco é pequeno, mas é extremamente precioso. Além disso, nós temos a correspondência dela para as irmãs, Elisa Lispector e Tânia Kaufmann. Clarice não guardava, mas as irmãs, que eram as destinatárias, guardaram, e por isso nós temos esse tesouro. De Drummond, a situação é semelhante. O arquivo de Drummond está na Casa Ruy, grande parte, mas a fatia, vamos dizer assim, da familiar, correspondência familiar, pessoal, está no Instituto. Eu vou falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Eu, em vez de desfilar os nomes dos nossos autores, todos, são 27, mas nós temos, só para mencionar alguns, Mário Quintana, Érico Veríssimo, Raquel, que eu já falei, Paulo Mendes Campos, Otto Lara Rezende, mas em vez de dizer todos, eu queria partilhar com vocês o cenário que eu encontrei quando eu cheguei em 2009, com os 130 mil documentos guardados no acervo, numa área de guarda a 21 graus. Para estabelecer o começo do começo, isso em 2009, era preciso conhecer minimamente o conteúdo do acervo, para só então traçar as linhas de exploração mais efetivas e planejar as estratégias de difusão. É aí que entram as heróicas arquivistas Manuela Oliveira e Júlia Menezes. Sem o trabalho delas, eu não teria o que dizer aqui hoje, porque são elas que higienizam o documento. E por documento, por favor, entendam qualquer papel, independente do valor de conteúdo. São elas que o descrevem, que classificam, enfim, que o fazem ganhar identidade numa base de dados que daqueles 130 mil que eu disse que encontrei, já tem mais de 50 mil disponíveis na base, descritos e grande parte digitalizados. Então, sem esse trabalho arquivístico de formiguinha, trabalho técnico, lento, porque minucioso, trabalho de bastidores, nada se pode fazer. Sem ele, o departamento não ganharia vertebralidade, entendem?
E é de um arquivo bem esquadrinhado, bem organizado, que pode irradiar uma visão mais completa de um determinado autor. É daí que se pode passar a ter uma nova percepção. E é daí também que podem aparecer surpresas, como eu vou contar a vocês daqui a pouco. Então, como trabalhar o leque de possibilidades que um arquivo oferece numa instituição como o IMS, que privilegia tanto a difusão, né? E aí eu quero, então, partir de 3 perguntinhas. Primeiro, em que resultou a abordagem inicial desse acervo de 130 mil documentos? Porque vocês imaginam, eu fiquei completamente tonta quando cheguei, né? Aquela área de guarda cheia e o arquivo não era conhecido. Então, a segunda pergunta que eu queria fazer, do ponto de vista prático, ou vamos dizer dinâmico, como é que documentos envelopados e tão bem guardados por um sistema digital de segurança feroz, como é que esses documentos se conectam com o momento? E a terceira, em que medida um arquivo enriquece a obra de um autor ou até pode lhe mudar a feição? Então, a primeira pergunta. Numa primeira aproximação geral do acervo, feita sem muita metodologia, nós constatamos a presença abundante de cartas, cadernos e crônicas. Crônicas que eu falo são recortes de jornal. Além, naturalmente, de várias outras tipologias documentais. Então, surgiram dessa forma, quase que naturalmente, 3 vertentes a serem trabalhadas. Eu falo assim, parece que é fácil, mas não é que eu botei o olho e achei que dali já estava claro que a gente ia trabalhar em 3 vertentes. Para chegar a essa conclusão, foi necessário tempo e, sobretudo, muita conversa minha com o Flávio Pinheiro, com quem eu gosto sempre de dividir, de discutir, e chegamos a essa conclusão. E, então, eu queria começar a falar sobre as cartas. E, aqui em São Paulo, no lendário endereço da Rua Lopes Chaves, 546, no bairro da Barra Funda, morou o Mário de Andrade, que dizia sofrer de gigantismo epistolar. Nas quase 10 mil cartas que escreveu, Mário travou discussões estéticas com seus pares a tal ponto que sua correspondência se tornou indissociável da obra. Para ele, carta é farol. Eu adoro essa expressão. De fato, a carta, ela ilumina, ela revela, ela amplia horizontes, e muitas das circunstâncias que envolvem o ato da criação estão em cartas. Evidentemente que eu não estou dizendo que uma carta explique uma obra, mas ela contribui muitas vezes para a compreensão de uma obra. Recentemente, lendo umas cartas de Flaubert, só fugindo aqui um pouquinho do assunto, mas Flaubert, quando escreveu Madame Bovary, ele contava com tantos detalhes a um amante dele, a Louise Collet, todos os momentos, a busca da perfeição pela frase correta, pelo parágrafo perfeito, e a angústia dele para chegar àquela perfeição mesmo, que muito de Madame Bovary, hoje em dia é um livro que também é indissociável da correspondência, pelo menos para o meu gosto, eu acho que para muitos pesquisadores. Mas Mário de Andrade é aqui de São Paulo, a correspondência, o arquivo está no IEB, na USP, e eu lembrei então de falar do nosso outro grande epistológrafo, que é o Otto Lara Rezende. Esse guardou 7.900 cartas, que estão lá conosco. Ele dizia sofrer de cocaína postal. E era tão freguês dos Correios que ele morreu em 1994, em 91, e em 94 o Correio o homenageou com um selo, com a imagem dele estampada, né? E por meio da correspondência do Otto, é possível traçar uma boa parte da história do jornalismo brasileiro a partir de 1946, que foi o ano em que ele chegou do Rio, vindo de Belo Horizonte.
e passou a trabalhar nos principais jornais da época. E é possível também acompanhar todo o movimento político daquele momento, por meio da correspondência. E é possível, sobretudo, admirar a solidez da amizade de um quarteto de amigos que se destacou na imprensa do Rio. São os que o próprio Otto chamou de os 4 cavaleiros de um íntimo apocalipse. Eram ele, o Paulo Mendes Campos, o Hélio Pellegrino e o Fernando Sabino. Quer dizer, o Hélio Pellegrino era psicanalista e poeta, mas o Paulo Mendes Campos e o Fernando Sabino brilharam na crônica, hoje são clássicos. Quem não leu uma crônica de Fernando Sabino ou de Paulo Mendes Campos naquela coleçãozinha para gostar de ler? Então, e aí para mostrar uma das nossas... Aqui essa imagem aqui de caixas pretas, isso aqui é só a correspondência do Otto, tá? As 7.900 cartas. E agora eu queria mostrar uma carta, só como ilustração do que estou falando. É uma carta em que o Otto escreveu a um historiador mineiro, Francisco Iglesias, quando Hélio Pellegrino morreu. Estava querendo lhe escrever para pedir alguns subsídios para o café em Minas Gerais, a começar pela tese do João Heraldo Lima. Cheguei a falar direto ao Hélio outro dia mesmo. Aí acontece o que aconteceu. Vi o João no velório e lhe pedi a tese. Ele ficou de mandar. Meu interesse obedece a uma curiosidade geral, com uma específica necessidade para uma história que estou quase escrevendo. Você fez muito bem em mandar sua carta, que me confortou, claro. Você sabe como estou. Desatinado, destroçado. Ainda sem acreditar. Pesadelo. É possível que eu tenha sido, de todos, o amigo que mais viu e via o Hélio. Nossos encontros, com raras exceções, eram diários. Depois que estou com o escritório na Gávea, morando ele a um passo daqui, nos víamos todas as manhãs e nos revíamos à noite com frequência, quando ele vinha cansado de Copacabana. E nos falávamos com uma assiduidade talvez sem paralelo. Até nem sei onde ainda buscávamos palavras ou o que dizer. Tudo o que você diz do Hélio é verdadeiro e faz dele um perfil veraz. Além da figura pública, do militante, de todo um certo folclore, o Hélio tinha também muitos outros aspectos, entre os quais a gratuidade infantil, um senso de humor e um histrionismo incomparáveis. Eu costumava dizer antigamente que os meus melhores números, como histrião, eram cópias do original, que era o Hélio. Tínhamos, depois de tantos anos, uma recíproca e instantânea compreensão que se fazia quase sem palavras, ou com palavras de passe que vimos espontaneamente criando ao longo de tanto tempo repartido a 2. Um cidadão desconhecido me disse hoje na rua que não existe mais amizade assim. Hoje é só violência, disse ele, depois de me dizer outras coisas que me trouxeram logo as lágrimas aos olhos. Escrevo este bilhete com dificuldade, porque ainda estou e creio que estarei para sempre muito atingido ou muito alcançado, como nos dizíamos de Pilhéria. O riso se mistura à dor. Ao ver o Hélio morto, ainda com as cores da vida, ao lhe pegar as mãos flexíveis, ainda quentes, ao tocar-lhe a testa, tudo me parecia mais uma troça do Hélio, que mais de uma vez figurou a própria morte aqui mesmo onde estou escrevendo. E me dizia, meio pilhariando, coisas que nem posso recordar. Você vai sentir uma falta física de mim, me disse ele, já com pena do estado em que me encontro. E completou, fico até com pena de morrer por sua causa. Você vai, no mínimo, ficar mancando. E ia por aí afora, num humor negro de inesgotável inventividade. A gente não se acostuma com a morte, Chico. Este ano tenho dito várias vezes, sobretudo a partir da morte do Olavo, que o raio tem caído muito perto de mim.
Chego a pensar que estaria melhor se o Hélio estivesse lamentando a minha morte. Estou bloqueado. Não consigo dizer o que sinto, nem sei por hora fazer um retrato ou buscar uma reminiscência do Hélio. Nosso encontro foi fulminantemente fraternal, a partir do primeiro minuto. E você sabe que brigávamos muito com uma franqueza rude, às vezes a ponto de chamar a atenção dos passantes na rua, quando era na rua, ou de cometer alguns estragos em volta. Nunca, mas nunca, jamais mesmo, nos separamos um com mágoa do outro. E nunca deixamos de nos dizer brutalmente, talvez eu mais do que ele, o que pensávamos. Li todos os textos dele antes de serem publicados. O que me tocava nele era a flama, aquela coisa pelegrinesca que roçava o sublime, o ridículo, o comovente, o engraçado, etc, etc, etc. Acho que posso parar aqui, mas eu acho esse um belíssimo retrato, não só do sentimento da perda, como da própria personalidade do Otto, que ele consegue traçar, o Otto, do Hélio, já o Hélio morto, né? E falando ainda de cartas, eu não quero deixar de dizer do tesouro em que se constituem as 155 cartas, as cartas que Clarice escreveu às irmãs, que eu já mencionei há pouco tempo, né? É uma correspondência que comove pela ternura. Clarice, escritora, com seus mistérios, é absolutamente cristalina nessa correspondência. A intimidade, as saudades, o afeto superior, tudo é de uma extraordinária delicadeza. As cartas estão publicadas no livro Minhas Queridas, mas, como eu já disse, nós temos os originais manuscritos. E aqui eu leio um trechinho para vocês de uma carta que ela escreveu no dia 11 de setembro de 1948, um dia depois do nascimento do filho Pedro. Mauri era o marido dela. Ela diz: Mauri está contentíssimo. Ele passou maus momentos. Quando disseram que a criança tinha nascido, ele me perguntou se era menino ou menina. Quando acordei da anestesia, ele me mostrou a criança e eu disse que ela tinha cara de chofé de táxi e que era feia. Mauri parece que ficou triste e custei a convencê-lo de que eu falara ainda narcotizada. Mas é claro que depois ela vai se rendendo ao bebê, né? E no final ela diz: eu vou ensinar Pedrinho a gostar de vocês tanto quanto eu gosto. Ele se chama também Gildo, porque é muito glamuroso. E também se chama Quina Redoxon, que é o nome de um bom remédio contra a gripe. Quer dizer, isso é uma coisa bem clariciana, né? Mas para não se pensar, ninguém vai pensar, mas só para ilustrar como Clarice também podia ser muito aguda, vocês veem como é um arquivo. Essa semana agora, o Paulo Valente, filho de Clarice, mandou uma cartinha que ela escreveu para o Mário de Andrade. É um bilhete, mas é tão agudo, como eu disse. Ela tinha publicado perto do Coração Selvagem, em 43, escreveu para o Mário não respondeu, e ela, em 27 de junho de 44, ela escreve: Mário de Andrade, acostumei-me a tal forma a contar com o senhor que, embora temendo perturbá-lo e não lhe despertar o menor interesse, escrevo-lhe esta carta. O fato do senhor não ter criticado meu livro serve evidentemente de resposta, e eu a compreendo. No entanto, gostaria de bem mais do que o silêncio, mesmo que para sair deste sejam necessárias certas palavras duras. Peço-lhe que interprete minha carta como quiser, mas não veja nela falsa humildade. Desejo muito sinceramente que sua saúde esteja boa. É uma delícia, né? Bom,
Há ainda as notícias tristes, sempre tristes, na letrinha aplicada da mãe de Drummond, que escreveu 163 cartas ao filho e que estão conosco, todas devidamente catalogadas e digitalizadas. E eu poderia falar muito mais sobre cartas, mas eu quero passar os cadernos, que, como eu disse, são a segunda presença mais forte de documentos no arquivo. Então, o hábito de juntar cadernos ou pelo menos era, comum entre escritores. Muitos desses cadernos ainda sobrevivem em arquivos pessoais, seja em casas de autores ou confiados a instituições, como os que temos. Há os que serviam para anotações indisciplinadas, como o de Manuel Bandeira, que está na casa de Rui Barbosa, em que o poeta copiava desde fórmula de matar barata a dados biográficos preciosos. Há os cadernos essencialmente literários, como o que Mário Quintana ganhou da mãe, e no qual, com letra infantil, escreveu seus primeiríssimos poemas. Os de Ana Cristina César, fartos, reveladores das múltiplas facetas, a vocação poética, a crítica, o talento de tradutora, de editora. E aqui eu queria mostrar esse caderninho. Você conhece, Alice, esse caderno? Essa capa é desenhada pela própria Ana Cristina, que é impressionante como que ela tinha já a noção de edição. E aqui o nome da editora Problemas Universais. Ela, como adolescente típica, bastante complicada, deu um título muito adequado. Então, os 8 poemas pessoais. E aqui no prefácio, ela diz... gostaríamos, leiam e releiam, não reparando na impressão. Só que depois, na hora de fazer a crítica, ela acrescenta o péssima, né? Então, eu acho... E aí ela faz o poema aqui à esquerda, e à direita ela faz a crítica, como esse aqui. Olha só, chove e depois fuga, e lá embaixo o comentário. Nós achamos melhor que eu não estou conseguindo ler, não comentar o parágrafo, porque a letra O, os Os acabaram por completo, ela vai substituindo pelo X, aqui na tipografia da editora Problemas Universais, que fracassou. Pedimos que a editora providencie imediatamente letras O, ok? Então, quer dizer, o senso de humor, e mais em outras páginas, que evidentemente não vai dar para comentar aqui, ela faz comentários assim bem severos aos próprios poemas. Então, aí você vê o espírito crítico de Ana Cristina, não só a poesia, como a crítica e ainda o talento editorial, né? Assim, lógico que ela estava aqui uma criança, e isso é dedicado ao pai. Mas aqui nós vamos, depois de Ana Cristina, para Paulo Mendes Campos. Paulo Mendes Campos é imbatível com os 155 cadernos que integram seu arquivo. O cuidado com que os conservou deixa clara a importância desses itens na sua vida pessoal e, acima de tudo, literária. Ali ele registrou alguns lembretes do cotidiano e poucas, mas valiosas, notas biográficas. O que ressalta são as anotações de ideias para desenvolver em crônicas, de frases dele e de outros, planos de antologias, fichamentos de leituras, assim, fichamentos de leituras, porque sendo ele um erudito, porque Paulo era aquele erudito que nunca pesava, mas era um erudito, e no entanto, ele era aplicado nas leituras, vê-se isso pelas anotações. Listas por ordem alfabética, listas de personagens da literatura universal, listas de personagens bêbados da literatura universal. Organizado como era, dificilmente ele terá se perguntado, como o fez a jornalista e romancista americana Joan Didion, também adepta de caderninhos, mas caótica, em meio ao emaranhado de notas, ela se interrogava: por que fiz a anotação?
Para lembrar, claro, mas para lembrar exatamente do quê? Ao contrário de John Didion, Paulo Mendes Campos tinha método para fazer seus registros. Suas ideias se apresentam encadeadas e claras, não importa se constam de simples cadernos escolares ou, como esse aqui, que provavelmente é russo, numa viagem que ele deve ter adquirido numa viagem que fez em 57 à então União Soviética. Olha aqui, ele estudando o russo e depois tem essa página aqui, que tinha uma coisa que eu queria destacar. Ele diz o seguinte: despeço-me do meu quarto com o que não se poderia chamar saudade, mas a palavra aproximada que não existe. Vocês veem como às vezes um caderno de notas, eu achei isso tão maravilhoso. Ele diz, há menos palavras do que as infinitas gradações do sentimento e da emoção. Os oradores dizem isto, mas talvez não o realizem. O que significam para o espírito minucioso um dicionário de variedades vocabulários de natureza puramente técnica. Os homens não procuraram definir a gama de emoções. O léxico é mais objetivo do que subjetivo. É pura verdade isso, né? Então, E de um outro caderno, de um caderno de viagem, ele escreveu o seguinte: a vodka é essencialmente oratória. O hábito dessa bebida criou uma segunda natureza na alma russa, o amor aos brindes. Eu, que me pelo de falar em público, a golpes de vodka, surpreendi-me pedindo a palavra. Bom, agora passamos dos cadernos, vamos às crônicas, que eu disse, a terceira categoria de documentos. Nós somos guardiões de textos, recortes de jornal, pelo menos de 2 cronistas notáveis, né? Paulo Mendes Campos e Raquel de Queiroz, além do Otto, Mário Quintana. E eu não me refiro apenas à qualidade, mas também ao número de textos que esses 2 escreveram. Paulo chegou ao Rio em 1945, não guardou tudo o que publicou, mas deixou em seu arquivo 2.450 recortes. Raquel de Queiroz começou na famosíssima última página de O Cruzeiro, em dezembro de 1945, ficou durante 30 anos escrevendo semanalmente, são 3.504 crônicas. Esses são dos tempos em que a crônica, como diz o Flávio Pinheiro na introdução da antologia O Amor Acaba, no tempo em que a crônica era vista como um gênero ligeiro e contingente, se permitia devaneios existenciais. E como exemplo desse tipo de crônica que se permitia devaneios existenciais, eu queria ler aqui um pedacinho dessa crônica, O Amor Acaba, que eu acho absolutamente primoroso, do Paulo Mendes Campos, tá? Ele diz: o amor acaba. Numa esquina, por exemplo, num domingo de lua nova, depois de teatro e silêncio. Acaba em cafés engordurados, diferentes dos parques de ouro onde começou a pulsar. De repente, ao meio do cigarro que ele atira de raiva contra um automóvel, ou que ela esmaga no cinzeiro repleto, polvilhado de cinzas, o escarlate das unhas. Na acidez da aurora tropical, depois de uma noite votada à alegria póstuma que não veio. E acaba o amor, no desenlace das mãos no cinema, como tentáculos saciados, e elas se movimentam no escuro como 2 polvos de solidão, como se as mãos soubessem antes que o amor tinha acabado. Em Brasília, o amor pode virar pó. No Rio, frivolidade. Em Belo Horizonte, remorso. Em São Paulo, dinheiro. Uma carta que chegou depois, o amor acaba. Uma carta que chegou antes e o amor acaba. Mas pode acabar com doçura e esperança.
Uma palavra muda e articulada e acaba o amor, para recomeçar em todos os lugares e a qualquer minuto o amor acaba. É uma beleza. Mas eu propus 3 perguntinhas, né? Então vamos à segunda. Como um arquivo se conecta com o que se faz no momento? Então, como se conecta? Por meio da difusão, por meio de escoadouros. Então, para difundir o acervo, embora não só do nosso acervo, nós criamos o Correio IMS. Quando eu mostrei aquela carta do Bruno, que eu queria que vocês ouvissem a leitura do Bruno e que não deu certo e que eu acabei lendo, então ali é um site, se chama Correio IMS, é um site só de cartas, são cartas brasileiras, que ele é alimentado toda semana com carta, e temos um blog, e no blog então a gente publica textos sobre cartas estrangeiras ou sobre livros de cartas estrangeiras. Então, o Correio IMS então, é o nosso instrumento de difusão dessa vertente rica do acervo, que é composta de cartas. E para divulgar as crônicas, nós estamos publicando o portal da Crônica Brasileira, que está previsto para entrar no ar em julho. A ideia é fazermos uma parceria com a Casa de Rui Barbosa, a Academia Brasileira de Letras, e cada uma dessas instituições entra com os seus cronistas, de maneira que a gente possa fazer nesse portal um repositório da crônica brasileira. Eu já estou com o layout pronto, vou ter uma reunião ainda hoje com Humberto Werneck, jornalista e escritor, que vai ser o editor do portal. Então, as coisas estão andando já bastante adiantadas. Uma outra forma de conexão de um arquivo com o presente é o uso que se faz dele para contribuir para melhores edições de nossos autores. Foi desse modo que recentemente eu organizei 2 livros de Raquel de Queiroz, o 15 e As Três Marias. As Três Marias é um livro de 70 anos atrás, e Raquel construiu as 3 personagens. Uma é ela mesma e as outras 2 eram 2 colegas do Colégio da Imaculada Conceição. Portanto, existiram. E eu consegui agora fotos dessas meninas, fotos do casamento delas. Então, essa edição veio enriquecida com esse caderno de fotos, localizando essas personagens. Isso me dá, assim, uma alegria enorme, que eu acho que é fundamental no romance dessa natureza, né, Alice? Você identificar as personagens, né, e as trajetórias que tiveram nas suas vidas pessoais, né, além de personagens do romance. Então, isso tudo a gente consegue fazer a partir de documentos do acervo. E também um fato muito recente, nós tínhamos, como eu já disse aqui, nós temos, né, 2 manuscritos de Clarice, A Hora da Estrela e Um Sopro de Vida. Só que Um Sopro de Vida nós tínhamos uma parte. Agora, há uns 2 meses, o filho da Clarice nos trouxe a outra parte de Um Sopro de Vida. E nós estamos desenvolvendo uma pesquisa, há um pesquisador de fora que está trabalhando nisso. E como o romance foi escrito, Elisama conhece bem porque é clariciana e trabalhou conosco, Clarice escrevia em pedacinhos de papel, e a primeira, então, edição, a edição que se tem até hoje, é baseada nessa montagem, vamos dizer assim, feita a partir dessa primeira leitura. E agora, com a segunda parte que chegou para nós, vai ser possível fazer quase uma releitura do romance. Então, não que ele vá mudar inteiramente, mas quando eu disse antes que um arquivo pode mudar a feição de uma obra, eu queria dizer isso, que a partir de novas descobertas, de documentos novos, de novos originais, uma obra pode ter, de fato, a sua versão alterada. Isso tudo se deve ao acervo.
Bom, e aí, aqui essas capinhas são de colaborações que nós fizemos, os três abaixo, são 3 livros de Paulo Mendes Campos, que nós trabalhamos com a Companhia das Letras para, para, para essas edições. Esse de Um Caderno Cinzento reúne crônicas inéditas em livro, e provavelmente que o Paulo tinha desprezado por julgar, eu imagino, menores, porque como ele cuidou muito bem da obra dele, eu acho que ele realmente desprezou essas. Até porque há trechos dela que são usados em outras, incluídas em outros livros. Mas eu não resisti, porque quando a gente é pesquisador e vendo aqueles documentos todos, então eu reuni nesse livro e a família concordou e eu chamei de um laboratório de Paulo Mendes Campos, esse livro. Esse aqui, esse é uma carta só que eu achei tão bonita, uma carta do Paulo para o Otto. Então a gente fez essa edição aqui pequenininha, que ficou linda, no projeto da Mariana Newlands, e virou esse livrinho, era apenas uma carta. Esse Mandacaru aqui são os poemas de Raquel de Queiroz. Quando eu cheguei, eu encontrei em 2009. Ninguém descobriu que Raquel de Queiroz é uma grande poeta, não é isso, mas esses poemas, o valor é que eles foram escritos antes de O 15. Ora, ela tinha 20 anos quando publicou O 15, em 1930. Os poemas são escritos em 1928. E ela, naquela época, estava tentando escrever sobre a seca, sobre a situação do Nordeste, e não tinha descoberto ainda qual era o gênero que ela escolheria. E então ela começa pela poesia. Então os poemas têm esse valor de terem sido de pertencerem a um momento em que ela estava tateando para descobrir o caminho. E ali fermenta toda a temática do 15. Quer dizer, é um valor mais do que poético, eu diria, um valor documental. E como eu disse antes, essa foi a minha prova de fogo, porque eu fiz logo no ano seguinte a minha chegada e aproveitei para fazer um estudo sobre o modernismo no Ceará, que eu gostei muito de fazer. Nós não podemos esquecer que o arquivo tem também a função de servir ao pesquisador. E aí enfrentam-se questões inusitadas. Nós temos um laboratório de conservação, de restauração, e uma vez eu mandei restaurar a certidão de nascimento de Elisa Lispector, que também é romancista e contista, irmã de Clarice, e ficou linda a restauração, o documento estava muito estragado, mas nós digitalizamos o documento estragado, todo rasgado, partido, e o restaurador fez um trabalho muito delicado de reconstituição, de restauração. E nós apresentamos ao pesquisador e ele detestou, queria a versão antiga, toda rasgada. Então a gente depara com situações assim. Agora, eu falei até agora como se tudo fluísse com uma facilidade muito grande no arquivo, e não é exatamente assim. Há os tesouros, a que eu já me referi, claro, há descobertas intrigantes, mas há também casos sem solução, documentos incompletos ou com data desconhecida, recorte de jornal cuja origem é totalmente desconhecida e às vezes por ser um jornal alternativo a gente nunca vai descobrir. Então tem essas frustrações. Mas agora que nós nos encaminhamos para o final da conversa, eu quero homenagear Manuel Bandeira, que no dia 13 de outubro faz 50 anos de morte, e nós descobrimos um poema dele, publicado no Lira dos 50 anos, um poema chamado Ubiquidade, com 4 estrofes.
E assim, foi uma surpresa encontrar esse poema no arquivo de Paulo Mendes Campos, com 9 estrofes manuscrito. Esse aqui vai ser muito rápido, porque eu vou ler as 4 estrofes para vocês. E foi uma surpresa, porque eu imaginava encontrar um documento de bandeira nos arquivos de, vamos dizer, Mário de Andrade ou alguns dos seus pares modernistas. Não esperava no de Paulo Mendes Campos. E houve um episódio curioso com esse achado, porque quando eu peguei esse poema, o papel já bem amarelado, fiquei emocionadíssima. E eu conhecia o Ubiquidade. E ele, nesse manuscrito, ele, de 9 estrofes, inédito, o poema tem o nome de Estás. E eu fiquei, sou uma bandeiriana, assim, completamente apaixonada e tal, eu fiquei emocionadíssima. Naquela semana, nós recebemos quase um cientista, que veio falar para nós sobre teoria da informação. E a palestra dele, maravilhosa, mas foi arrasadora, falando sobre digitalização, que no futuro o documento, o papel não vai valer nada, que tudo vai ser digitalizado. Mas ele falou aquilo assim, com muita ênfase, com muita paixão. E eu tinha planejado, assim, como não sou uma pessoa nem um pouco técnica, e nós íamos almoçar depois dessa palestra dele, no café lá do Instituto, eu pensei, eu já vou ter um assunto, porque como ele era pernambucano, e bandeira pernambucana, eu falei, eu vou contar o achado do poema. Depois da palestra, eu fiquei o almoço muda, porque ele não tinha, assim, o menor interesse no papel, que eu continuo achando que é especial você folhear, você pegar naquele papel. Continuo achando. Então, eu vou ler aqui Eu queria ainda dizer o seguinte, que esse poema é datado de Petrópolis, de 11 de março, não sei se tem algum bandeiriano aqui, por isso que eu pus a informação mais precisa, de Petrópolis, 11 de março de 1943. E, diferentemente da versão do Lira dos 50 anos, aqui, essa tem 9, se chama Estás, e pela data vê-se que ela é posterior à primeira edição do Lira dos 50 anos, que foi lançada em 1940, originalmente com 23 poemas. Não constitui um livro independente, e sim acréscimo à primeira edição das poesias completas. Na segunda edição, em 44, é que o Lira de 50 anos aparece com mais 18 composições, entre as quais o Ubiquidade, com suas 4 estrofes. E tem ainda, eu quero só de contar esse fato curioso sobre esse poema, que há um pernambucano, havia o Edson Nery da Fonseca, que era um bibliotecário famoso, pernambucano, e bandeiriano de 4 costados também, e ele dizia que morava em Olinda, e todo dia, às 6 horas da tarde, quando o sino tocava, batia 6 vezes, ele se retirava, rezava o Ângelus e rezava esse poema. Então, eu vou ler aqui as 4 estrofes, como está publicado, depois eu leio uma da nossa, que é inédita. Então, diz assim, Estás, né? E é um poema que o Edson Nery incluiu numa edição que ele fez para a Cosac Naif, que ele chamou de poemas religiosos e libertinos. E isso é muito frequente em Manuel Bandeira, os poemas até eróticos terem um fundo religioso, e isso é absolutamente fascinante para mim. E era para o Edson Nery também, que juntou nessa edição esses poemas com essas características não só semelhantes, mas que se fundem, às vezes, no poema só. Então, estás em tudo que penso, estás enquanto imagino, estás no horizonte imenso, estás no grão pequenino, estás na ovelha que passe, estás no rio que corre, estás em tudo que nasce, estás em tudo que morre. Em tudo estás, nem repousas, ó ser tão mesmo e diverso. Eras no início das coisas, serás no fim do universo. Estás na alma e nos sentidos, estás no espírito, estás na letra
e os tempos cumpridos no céu estarás. Quer dizer, é um poema que pode ser lido tanto do ponto de vista religioso, o Edson Neri rezava esse poema, como Bandeira pode ter feito para uma amada, não é? E uma estrofe que está nas 9, que não estão publicadas, ele escreve: estavas na minha infância e também na adolescência, no meu mundo de ignorância, no meu mundo de inocência. Estavas na lucidez das minhas noites em claro, quando a moléstia me fez em cinza o sonho mais caro. E estiveste nos meus lutos, estiveste nos meus prantos, nos meus gestos dissolutos, pobre ao cabo tão santos. Dessa maneira, eu queria terminar, para não cansar vocês. Eu teria ainda uma crônica da Raquel de Queiroz chamada Manuel, nossa homenagem à bandeira antecipada. Nós nos antecipamos a outubro. Ela escreveu quando ele fez 80 anos e publicou na lendária última página do Cruzeiro. Manuel Bandeira, não vou ler toda, tá bem? Vou ler uns trechos. Manuel Bandeira faz 80 anos e vendo, se verifica que 80 anos não é idade nenhuma, é mocidade, é adolescência, eterna juventude. Sei que essas coisas são de uso dizer aos aniversariantes idosos, mas no caso de Manuel acontece que são verdades. Quem duvida, faça um teste. Se alguém vir Manuel na rua, atravessando muito ágil e fagueiro um cruzamento, aposto o que quiserem. Aposto tudo, que jamais esse alguém que o vê perguntará: quem é esse velho? Ou quem é esse senhor idoso? Se não perguntar: quem é esse rapaz? No máximo dirá: quem é esse homem? Não é só o físico juvenil, a esbelteza de mancebo, é qualquer coisa que está dentro dele e que mantém o poeta permanentemente em flor, como uma sempre viva. Dizem que anjo não fica velho, e como então Manuel, que é melhor do que anjo, ficaria? É engraçado, estamos aqui falando do maior poeta vivo do Brasil. Aliás, segundo o nosso melhor juízo, o maior poeta do Brasil. Período. No entanto, há qualquer coisa no homem que quase o impede, assim grande, louvado, imortal, consagrado, de ser um movimento nacional, um monumento nacional. Todos lhe reconhecemos a glória laureada, claro, mas antes de o admirarmos, ou ao mesmo tempo em que o admiramos, acima de tudo e principalmente o amamos, com ternura, com um carinho minucioso, com zelo enternecido, com requinte sentimental. Se imaginamos que qualquer coisa vai preocupar, vai penalizar Manuel, todos nós ficamos aflitos, todos nós nos confrangemos. E assim, mesmo egoístas, como todos somos, faremos o papel para poupá-lo a alguma mágoa, porque doerá na gente pior do que dói nele, já que ele não padecerá de sentimento de culpa e nós padeceremos ao saber que Manuel sofre. Suas alegrias viram alegrias nossas, suas admirações viram admirações da gente, suas preferências a gente as adota. As coisas e as pessoas de quem ele gosta é como se pusesse nelas uma marca, sobre ela impusesse as mãos. Nenhum de nós passa sem enternecimento pela passarela do Heide, defronte do Museu de Arte Moderna. É a ponte do Manuel, a ponte que ele diz que lhe dá consolo olhar nas manhãs em que acorda melancólico. É porque Manuel Bandeira morava na Avenida Beira-Mar, em frente ao aeroporto, e onde tinha essa ponte, o projeto do Aterro do Flamengo, que é feito pelo Afonso Heide, né? Então, e o Bandeira tem um poema em que ele diz que o aeroporto me dá lições de partir. Então, é a isso que ela se refere. É o beco, a rua, as velhas casas onde morou. Até os moleques em que ele fala, nas velhas crônicas da província, a gente os tenta identificar nesta subida de Santa Teresa, como se procurasse parentes perdidos.
Tudo isso são mistérios, já que o grande mistério é a própria poesia. E a pessoa e a poesia, por tal modo, se entrelaçam e se confundem no homem Manuel Bandeira, que já hoje nenhum olho humano poderá discernir onde está cada um, ou mesmo se nos dois existe um cada um. O melhor é não querer distinguir nada. O melhor é amar, admirar, reverenciar com graça e humildade. Graça e humildade. Curioso. E a gente fosse fazer o retrato moral do poeta, não seriam essas as primeiras qualidades que lhe descobriríamos? Graça total, graça de Deus, graça de graça. E humildade, uma espécie de humildade cristalina, sorridente, aliada, muito de longe, com os leves traços de arrogância pernambucana. Bem, eu diria que o melhor é amar, mas nem adianta o conselho, pois como se poderá amá-lo mais do que o amamos? O que a gente precisa lembrar são as coisas solenes, que Manuel completa uns gloriosos 80 anos, que Manuel é monumento nacional mesmo, que o Manuel do nosso carinho é o poeta do país, o príncipe, o maior, o laureado, que Manuel é o bardo. E para fechar, eu quero dizer que, além do arquivo, nós temos um clube de leitura que se reúne 2 vezes por mês, às terças-feiras, continua, tem 3 anos. Temos o dia D, é o dia do aniversário de Drummond, no dia 30 de outubro, em que a gente sempre promove uma mesa ou um debate, ou enfim, uma atividade para celebrar a data, e o Hora de Clarice no dia 10 de dezembro, também para comemorar o aniversário de Clarice, sempre também com um evento. Eu quero agradecer muito a presença de vocês, pela atenção, e se tiverem alguma dúvida, quiserem perguntar, se eu puder responder, terei prazer.